Na minha vez, o Cristo Redentor está de braços cruzados. Às vezes é isso que você pensa quando você fala sobre a sua criação que você dá para sua criança e a que você recebeu lá dos seus pais. E aí você fica pensando assim, por que que eu tenho que ser compassivo? Por que que eu tenho que ser paciente? Por que que eu tenho que aceitar esse tipo de coisa da minha criança? Se na minha época eu falasse alguma coisa, eu ia ter um monte de situações que iam acabar acontecendo comigo. Então, negativo. Agora eu vou fazer porque é a minha vez de ser quem manda. Você presta atenção bastante nisso? Será que faz sentido a gente tratar as nossas crianças da forma que a gente foi tratado, sendo que a maneira que a gente foi tratado não foi boa? Isso é o que me faz pensar, às vezes, por que que os adultos se mantêm num cabo de guerra, numa disputa com as próprias crianças, sabendo que o adulto da relação somos nós e elas são as crianças. Então, se você tem uma criança que tem dificuldade de aceitar a derrota, ou se simplesmente ela não gosta de de receber ordens, você deveria ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, compassiva, ser mais maleável nesse sentido, para que você possa conduzir esse conflito e evitar esse conflito. Não que você vai evitar todos os conflitos. Se a criança estiver se colocando em risco, você vai ter que usar a sua autoridade para fazer com que ela vá para a condição de segurança. Mas tem determinados momentos que não faz o menor sentido. Você imagina, a criança fala assim, eu quero ir com a roupa vermelha. Aí você fala, não, você vai com a roupa azul. Azul, ó, ali, ó, é a minha cor favorita. Não, você tem que ir com a roupa azul. Percebe que isso não é uma escolha, isso não é uma forma de ajudar a sua criança, você só está usando um superpoder, a sua autoridade, aliás, o seu autoritarismo para poder vencer um cabo de guerra. E pensando nesse cabo de guerra, eu queria que você imaginasse uma cena, imaginasse uma condição. Você está em um determinado momento que você fala para sua criança que ela tem que fazer algo, aquilo ali não é negociável. E a criança diz: eu não quero esse. Só que são determinados momentos em que a criança pode escolher. Porque não vai fazer diferença se ela vai com a blusa vermelha ou com a blusa azul. Não faz diferença. E aí você fala assim: não, agora quem manda sou eu. Porque quando eu era criança, mandavam eu fazer. E eu tinha que fazer, sob vários tipos de castigo. Então, agora não. Agora é a minha vez de mandar. E eu vou mandar e vai ser feito do jeito que eu quiser. Percebe que não faz sentido? E aí, no meio desse cabo de guerra, de repente você segura nessa corda e você puxa para um lado, a sua criança puxa para o outro. Só que, assim como você está vendo nessa imagem, a sua criança ela é menor do que você, ela tem menos habilidades que você, é menos forte do que você. O que você acha que vai acontecer nesse cabo de guerra? Onde você é a pessoa mais velha, você é a pessoa que tem mais, vamos dizer, deveria ter pelo menos inteligência e controle emocional. Você é a pessoa que provê, você é a pessoa que tem a possibilidade de ensinar. A disputa por poder, ela é muito injusta, porque você tem muito mais poder que a sua criança. E no meio disso tudo, ela fica ali pensando, caramba, como é que eu vou fazer para poder ganhar essa disputa? E ela segura firme na corda. Só que você é mais forte, você puxa essa corda. O que você acha que acontece? A sua criança vai machucar a mão, ela pode cair no chão, ela vai ralar os joelhos, o cotovelo. No final das contas, a sua criança vai sofrer. E sabe quem vence essa disputa? Você sabe quem vence? Eu sei que você sabe. Ninguém vence essa disputa. Porque você impõe a sua vontade de uma forma tão ostensiva que você pensa assim, caramba, venci, mas a que custo, né? Que trabalho que deu para vencer. E a sua criança fica pensando assim, caramba, olha só o que aconteceu. Eu só queria botar a blusa vermelha. Era uma blusa vermelha, não era nem nada de muito grande, muito difícil de ser aceito. E ela fica pensando assim, caramba, eu devo escolher tudo errado mesmo, que até a cor da minha blusa eu sei escolher, eu não sei fazer direito. E aí ela acaba se amando menos um pouco. Ela não deixa de amar você, sabe? Ela deixa de se amar. E você pode estar pensando agora, Neri, agora quer dizer que eu tenho que dizer que a minha criança vai escolher tudo. E ela escolhe tudo agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela fazer as coisas por conta própria. Ela tem 6 anos.
ela vai escolher a comida dela, vai escolher a roupa, vai escolher se toma banho, se não toma banho. Não é isso que eu estou falando. Porque esse lado, o outro lado de você deixar a criança escolher tudo, é como se você estivesse respeitando a sua criança e ela não respeitando você. No autoritarismo, a sua criança te respeita, mas você não respeita ela. Na permissividade, a criança recebe o seu respeito, ela tem o poder de escolha, ela tem o poder de decisão, só que ela não te respeita, porque você é obrigado a fazer tudo o que ela quer. É como se você estivesse distraído olhando para uma outra coisa e aplicando sua energia em um outro lugar e ela está por conta própria. Perceba, independência é diferente de autonomia. A sua criança pode ter a capacidade de ir tomar banho, mas ela não é capaz, por exemplo, de se prover, de conseguir pegar todas as emoções que ela tem e regular sozinha, se alimentar sozinha, sair para ir para o trabalho, pegar um Uber sozinha. É criança de 6 anos, cara, não dá para ela fazer isso. Então, se de um lado o autoritarismo é ruim, porque você não dá a oportunidade da criança de tomar decisão nenhuma e de ter nenhuma autonomia, pelo outro lado, quando a gente está falando da permissividade, a criança, ela simplesmente não recebe atenção nenhuma, ela está por conta própria. E isso a gente sabe que não é suficiente. Se a gente que é adulto, às vezes a gente fica perdido, imagina a criança. Na inteligência parental, a gente fala de uma linha, como se fosse, de um lado, a permissividade, que é a trilha azul, onde a criança acaba fazendo as coisas por conta própria e, às vezes, desistindo de fazer o que ela precisa fazer, mas o adulto também desiste. Ele desiste de regular, ele desiste de corrigir, ele desiste de fazer o seu papel. Quando o adulto está na trilha vermelha, que é o extremo oposto, ele faz tudo por conta própria, ele faz tudo de uma forma agressiva, ele não respeita a criança. E no caminho do meio, no difícil caminho do meio, é a trilha verde, onde o adulto consegue dar à criança as oportunidades de decisões limitadas, lembra? Limitadas. E do outro lado, ele evita com que a criança esteja também ou na trilha azul ou na trilha vermelha, que seria a criança que desiste ou a criança que também está muito em conflito, ela está muito irritada, ela está chateada. Quando a criança está na trilha verde, ela está fazendo a sua parte, ela está se sentindo bem, ela não está se sentindo ameaçada, nem muito menos abandonada. Então percebe que em todos os sentidos, tanto da criança quanto do adulto, você tem a trilha azul, a trilha verde e a trilha vermelha. Se você veio de uma família que era normal a criança sofrer castigos físicos, talvez seja desafiador para você nesse momento. Por aqui, eu preferiria que você não tivesse que recorrer a esses recursos. Eu nem considero isso um recurso. Agora, se isso é uma coisa que aconteceu para você e você diminui a frequência desse tipo de coisa, eu ainda estou frustrado, mas eu acho que já teve um processo de caminho para a melhoria. Da mesma forma que se você pensar em todas as outras coisas da sua vida, que é você não comer nenhum doce ou você comer doce o tempo todo. Se a gente estiver falando de comer doce, que não é uma coisa boa para a nossa saúde, o caminho do meio é você comer um quadradinho de doce. Eu como aquele quadradinho assim, sabe? Aquele retangular. Eu não recomendo, por isso que eu como o mínimo possível. A fruta, o doce que eu como é da fruta. Mas isso é um assunto para outro dia, sobre a alimentação sua e da sua criança. O ponto que eu quero chegar é, a gente precisa, sim, abandonar os extremos e tentar fazer o caminho do meio, que não é fácil. É a trilha verde, é a melhor possível, mas ela não é fácil. Por outro lado, você deve estar pensando assim, Neri, mas por que você está falando de alimentação? Por que você está falando de treino? Por que você está falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo porque isso é a minha vida e isso é assim como eu faço para outras pessoas encontrarem uma vida mais leve com filhos. Então, se você quiser saber um pouco mais disso, que você acabou de cair de paraquedas aqui nesse canal, dá uma olhadinha lá. De repente você pode registrar esse vídeo que você está assistindo, me marcar nos stories, e aí a gente pode se aproximar um pouco mais, você pode entender um pouquinho mais por que eu estou aqui gravando esse vídeo, por que esse vídeo apareceu para você. Por outro lado, o caminho do meio, ele é difícil, mas ele é aquele caminho que consegue fazer com que você tenha mais facilidade para se conectar com seu filho. E eu vou trazer para você um exemplo que eu guardo na minha vida e eu repito isso com as minhas crianças.
Quando eu era muito criança, às vezes a gente passava dias muito quentes e a casa que a gente morava era de telha de amianto. Eu não sei se você conhece esse tipo de situação, mas é uma telha que esquenta muito. Então, como não tinha recurso tipo ar-condicionado, nem pensar, lá era muito quente. Quando tinha o início do dia, assim, de tarde, que estava aquele calorzão, eu saía para andar de bicicleta com meu pai. Ele ia andando e eu ia andando de bicicleta com ele. E aí eu ia lá na frente e voltava. Isso é uma memória incrível para mim. A gente teve vários momentos legais nesse tipo de contexto e ele saía para caminhar, que ele gostava de caminhar, e eu saía para andar de bicicleta junto com ele. Eu não tinha esse hábito, mas eu construí esse hábito. Eu tinha a liberdade de andar até uma parte onde ele poderia me ver e depois eu voltava. E eu ficava andando pra caramba. Ele andava, sei lá, 5 quilômetros, eu andava 20 de bicicleta, porque eu ficava sempre indo e voltando. Isso é uma memória que eu tenho construído. Antes do meu pai deixar o plano material, a gente fez passeios de 70, 80 quilômetros juntos. E sim, foi uma coisa muito boa de ser feita. Então essa diversão que a gente construiu junto foi muito legal. Eu lembro dos momentos em que meu pai era autoritário, em que ele tinha os seus momentos, suas dificuldades, e ele acabava trazendo isso para o nosso relacionamento. Mas eu lembro também de certamente daqueles momentos de diversão. Então, se você tem a oportunidade, divirta-se com a sua criança, convide ela para se divertir. E eu vou te garantir, mesmo que seja uma consulta no nutricionista, ela vai gostar de participar desse tipo de evento, porque ela vai estar com você e vai ser muito bom. Eu lembro que eu fui com a minha filha pra nutricionista, ela conversou pra caramba, falou pra caramba, e depois ela falou assim: papai, olha como meu prato tá saudável. Tira uma foto pra mandar pra moça lá da alimentação, a moça da comida. E foi super legal, porque as duas partes ficaram felizes, né? Eu fiquei feliz dela estar se alimentando bem, e a nutricionista ficou feliz de ter dado um bom exemplo para minha filha e ela está seguindo esse exemplo. Então, memórias foram construídas ali, eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa que eu queria falar para você é que a disputa, quando você está em disputa com alguém, imagina o seguinte: você está num cabo de guerra. Você consegue dar a mão para essa pessoa? Você consegue dar um abraço para essa pessoa? Você percebe que cada um está indo numa direção? Então, quando você está numa disputa com a sua criança, sim, você está se separando dela, você está se distanciando dela. Para você conseguir se divertir com ela, talvez você vá precisar fazer algo junto, andar de bicicleta, jogar futebol, jogar vôlei, sei lá, de repente jogar um joguinho de celular juntos. E para aproveitar a falar sobre essa questão da construção das memórias, eu queria que você imaginasse: você acabou de sair de um cabo de guerra e aí você, de repente, conseguiu fazer uma transição para pular corda junto, e você ensina, e você aprende, você se diverte, você ri com as quedas eventuais que podem acontecer, e depois daquilo ali você consegue dar a mão para sua criança e caminhar junto com ela. A direção que você está indo vai interferir na direção que ela está indo. Quando você consegue fazer essa união, o caminho que você está escolhendo, que você está querendo educar a sua criança para seguir, vai ser o caminho que ela vai andar junto, porque vocês estão andando na mesma direção. Então, o convite à tomada de decisão, às opções de autonomia que você pode dar para sua criança, elas vão sim construir uma conexão e elas vão facilitar o seu processo de educação. E sim, vai ficar mais leve. E é por isso que eu estou falando para você de usar essa estratégia. Em vez de disputar, convide para se divertir junto. Talvez você imagine que isso vai ser fácil. Eu não digo para você que vai ser fácil. Eu acredito que vai ser desafiador, mas todo o esforço que você aplicar vai valer a pena, porque quando a gente se torna responsável por uma criança, a gente tem uma missão, e essa missão é uma missão muito importante. O seu trabalho como mãe, o seu trabalho como pai, é se tornar desnecessário para que a sua criança possa ter tomadas de decisão que vão fazer com que ela vá chegar em algo que seja bom para a vida dela. Mas como que ela vai tomar decisão se você vive mandando ela, usando o seu poder maior do que ela, fazer o que você quer? Ela nunca vai ter capacidade de escolher. Então, se você quer se tornar desnecessário e criar um adulto que toma as melhores decisões para a própria vida, sim, você deveria diminuir um pouco a sua força, o seu poder, o seu autoritarismo e ter autoridade, sim, mas também convidar as decisões e convidar a autonomia. Eu não sou muito bom de matemática, mas se você tem um filho, esse filho é mais novo do que você. E você não vai viver todo o tempo que o seu filho vive.
Isso quer dizer que o tempo que a gente tem junto é muito pequenininho. O tempo que você tem junto com o seu filho, criança, é ainda menor. Então o tempo, sim, é curto. E você só sabe que acabou depois que acaba. Então aproveite esse tempo. Use esse tempo com sabedoria. Use para construir boas memórias. E use também para você se desenvolver. Porque essa experiência que a gente tem de ter uma criança, de ser mãe, de ser pai, é uma experiência curta. Você talvez tenha 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, mas como pai, como mãe, você tem um tempo curto. Exatamente o tempo que o seu filho nasceu. E se você tem uma criança, você tem pouca experiência. Então aproveita esse tempo para poder se tornar uma mãe melhor, para se tornar um pai melhor e curtir a jornada, porque sim, daqui a pouquinho ela vai acabar. E para finalizar esse vídeo aqui, eu queria que você comentasse aqui o que você mais gostou. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal para que todos os novos conteúdos cheguem até você. E eu quero te convidar também a mandar esse vídeo para uma pessoa que merece esse desenvolvimento, merece essa vida leve com o filho.